a necessidade da tua igreja, Pai, operando milagres, maravilha, transformando vidas, Senhor. Pai amado, usa mais uma vez o teu servo, como sempre tens usado, com poder, com autoridade, Pai. Paizinho amado, Deus, em tudo nós te damos graças, Senhor. Muito obrigado, Deus. Amém. Amém, Jesus. Obrigado. Glória a Deus. Tome assento, igreja querida. Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor, também os que nos assistem pelas redes sociais. Que o Espírito Santo possa, nesta manhã, tocar a tua vida, a tua casa. E se você deseja, compartilhe esta live com os seus parentes, com os seus amigos, para que eles possam também receber do Espírito Santo. Aleluia. O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração para compartilhar com a igreja nesta manhã, e é uma palavra maravilhosa, e o meu coração se enche de alegria. Eu gostaria que você abrisse o Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 32 a seguir. João, capítulo 1, versículo 32. A gente vai ler bastante nesta manhã, então seja ágil aí na sua Bíblia, na sua espada, né? Quanto mais o crente lê a Bíblia, mais ele conhece do Senhor. Diz assim: e João testificou dizendo: eu vi o Espírito Santo descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aleluia! Diga assim: batiza com o Espírito Santo. Quem aqui já é batizado com o Espírito Santo? Você pode dar um glória a Deus nessa manhã? Aleluia! Se você já recebeu o dom do Espírito, isso já é um sinal que a primeira porta foi aberta, porque o falar em línguas é o que abre a porta para os demais dons do Espírito, como profecia, operar curas, milagres, palavra de sabedoria, de revelação. E a palavra de revelação, a palavra de conhecimento, ela é poderosa, porque quando ela é ministrada pelo Espírito Santo de Deus, a pessoa que foi ministrada tem a sua vida transformada. Então muitas vezes a gente conversa com pessoas e parece que não flui, mas quando o Espírito Santo revela algo que só a pessoa sabia, que não tinha como ninguém saber, algo guardado no seu coração, o Espírito Santo traz uma palavra de revelação dizendo: teu coração estava assim, 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 mas Deus manda te dizer dessa forma. A pessoa é vivificada, é uma palavra rema, uma palavra viva. Aleluia! E o Espírito Santo é que permite essas coisas. E o primeiro passo é receber o falar em línguas. E o desejo do Espírito Santo não é que você fique só no falar em línguas, mas que você receba também a interpretação de línguas. O Senhor pode levantar neste lugar pessoas com interpretação de línguas. Amém? E quando você tem a tua língua estranha interpretada, também é maravilhoso, é poderoso. Eu lembro uma ocasião que estava ministrando louvor lá na cidade de Rio Negrinho, e de repente eu fui tomado pelo Espírito Santo e eu falei línguas estranhas. Cheio do poder de Deus, eu senti que o Espírito Santo estava falando, mas eu não sabia o que, eu simplesmente estava falando línguas estranhas. E uma irmã, então, ela trouxe a revelação e ela falou assim: eu estou no meio de vós, estou presente, corações angustiados, estarei sarando. E ali o Senhor foi liberando aquela palavra e houve consolação para aquela igreja. Aleluia! Que maravilhoso quando o Espírito Santo do Senhor fala. Aleluia! Irmão, deseje que o Espírito Santo de Deus te use nos dons. Deseje, porque uma igreja onde os dons se manifestam é uma igreja que caminha firme, guiado pelo Espírito. Amém? A palavra diz que o Senhor Jesus, ele desce ao Jordão,
e essa expressão usada, desce ao Jordão para ser batizado por João Batista. E quando João Batista vê ele chegando, ele já não quer batizar, porque a glória do Senhor está acompanhando Jesus, e ele percebe que Jesus é o Salvador, e ele diz: eu não sou digno nem de desatar as tuas sandálias, e o Senhor diz: faz o que tem que ser feito, porque é necessário. E quando Jesus desce as águas e ele sai, então, representando tudo aquilo que nós devemos fazer como cristãos, quando ele sai das águas, a palavra diz que o Espírito Santo se manifesta tomando a forma corpórea de uma pomba e repousa sobre Jesus, e esse foi o sinal para João: aquele a quem vires o Espírito Santo repousar sobre ele, é esse que batiza com o Espírito Santo. Porque até aquele dia, o Espírito Santo se manifestava na vida de reis, se manifestava na vida de sacerdotes, porém não fazia morada, não repousava, porque você vai encontrar lá em Samuel, quando o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Mas se apoderar é tomar posse. Ele veio sobre Davi e tomou posse e dirigia Davi e guiava Davi. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, porém não era repouso. Repousar significa encontrar descanso. Presta atenção. Repousar é quando você vai descansar, e o Espírito Santo encontrou descanso no Senhor Jesus. Olha que maravilhoso, né? O Espírito Santo vem e encontra descanso no Senhor, e ali então se forma uma unidade poderosa, porque era Deus Pai, Deus Filho encarnado, e a pessoa do Espírito Santo, a Trindade, andou sobre a terra. Aleluia, curando, salvando, libertando, multiplicando. Louvado seja o Senhor. E eu tenho uma novidade, quem sabe você não saiba. Talvez o Espírito Santo até o dia de hoje, ele tenha vindo sobre você e trazido uma manifestação. Uma manifestação é quando você fala a língua, quando você é usado nos dons do Espírito, quando você cura alguém pelo poder do Espírito Santo. Porém, o Espírito Santo, mais do que usar você nos dons do Espírito, ele quer encontrar descanso em você, ele quer ter prazer, ele quer chegar até você e repousar, fazer morada na tua vida, porque você é templo do Espírito Santo. Alababarabachúria, aleluia, Emanuel, louvado seja Deus. O Espírito Santo do Senhor, ele só repousa sobre aqueles que celebram o Espírito Santo. Nos demais ele faz manifestações, ele toca, ele cura, ele usa, mas repousar é aquela pessoa que deseja, que celebra a presença dele. Sabe, muitas vezes a gente conversa com pessoas, a gente anda com pessoas, mas ter intimidade não são com muitos, e o Espírito Santo é a mesma coisa. O Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é uma virtude. A Bíblia fala a virtude do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo é uma pessoa, e ele quer ter intimidade contigo. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos comigo aqui. Eu vou acelerar um pouquinho, porque senão eu falo demais e não prego a palavra, irmão. Vamos lá. Abra a sua Bíblia para que você entenda uma coisa. Lucas capítulo 4, versículo 18. Se você encontrou, diz amém. Escute, antes de nós fazer essa leitura, o Senhor Jesus, ele toma a decisão de ir até o Rio Jordão e ser batizado por João. Isso não era costume, as pessoas não eram batizadas em água. João é que trouxe isso, e por isso lhe deram o nome João Batista,
porque ele trouxe o batismo para arrependimento de pecados. E Jesus não tinha pecados. Mas Jesus, eu posso dizer assim, ele estava cansado de ir à sinagoga, aonde falava-se de Deus, aonde às vezes entrava no templo e a arca estava lá, mas a glória de Deus já não mais se manifestava. O Senhor estava cansado de ouvir pessoas falando de Deus, mas a manifestação não acontecia. E ele sabia que era chegado o fim de um ciclo e se iniciaria um novo ciclo. E para esse novo ciclo era necessário a presença do Espírito Santo. E são três pessoas que pensam da mesma forma, têm o mesmo objetivo, porém eles têm pensamentos, atitudes que são diferentes um do outro, eles têm expressões diferentes um do outro. Quando nós olhamos para o Pai, nós vemos que o Pai é aquele que organiza, e ele é firme, e ele é duro, e parece, mas ele é amor, mas é o juiz, é o justo juiz. E o Senhor Jesus é aquele que nos ama, é aquele que dá a sua vida. Jesus é amor puro o tempo todo, é amor. Jesus e quer sempre todo mundo, e é Ele que fez a intermediação entre o homem e Deus. E o Espírito Santo é o poder, é a força, é o que realiza as coisas. Porém, o Espírito Santo também é sensível como uma pomba. Se você quer entrar no âmbito espiritual, você vai precisar concentrar e desejar profundamente entrar no âmbito espiritual. Porque senão muitas vezes o fogo cai na igreja e você sente o Espírito Santo movendo, mas você ainda não entrou no espiritual. Porque qualquer coisa, sabe quando você dá um sustinho na pomba, ela sai voando? O Espírito Santo é dessa forma. Se você não tira um tempo para estar a sós com Ele, para ouvir a sua voz, você nunca saberá o que é ter intimidade com Ele. Amém? Jesus toma a decisão de ir ao Rio Jordão e ser batizado, porque ele precisava da unção do Espírito Santo. Ele era Deus, mas a palavra diz que ele se esvaziou da sua glória, de todo o seu poder, e se tornou homem assim como eu e você. Mas como homem assim, na simplicidade como eu e você, os milagres não aconteceriam, a glória do Pai não seria manifestada. Então ele vai até o Jordão, porque lá ele sabia que receberia a unção do Espírito. Quando ele volta do deserto, porque ele sai do batismo, eu estou acelerando aqui, irmãos, né? Eu acredito que a maioria conhece a palavra. Ele sai do batismo, é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, onde ele ficou 40 dias, 40 noites, orando, clamando, cheio do Espírito Santo. E agora ele volta, e quando ele volta, ele entra no templo, lhe entregaram o livro, o rolo, né? Porque na época era o rolo, do profeta Isaías, e ele abre no lugar já propício, e então ele lê o que você vai ler aí, Lucas 4, 18, diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus! E se você continuar lendo o texto, ele vai dizer assim: hoje se cumpriu diante de vós o que disse o profeta Isaías. Ele estava falando de si mesmo, e ele já sabia que ele era o Cristo. Quando o Espírito Santo vem sobre ele e o toma, não há mais dúvida. E é interessante, irmão, porque a palavra ela é maravilhosa. A primeira necessidade do ser humano é financeira. Presta atenção. A maior luta do ser humano, o leão que você tem que matar todos os dias, é por causa das finanças. Porque a primeira coisa
que Satanás roubou do homem foi a independência financeira. Foi a primeira coisa que Satanás rouba do homem. Primeira coisa. Porque diz assim, porque você comeu do fruto que não era para comer, então do suor do teu rosto viverá, e a terra é maldita por tua causa. E agora a terra produzirá abrolhos, produzirá espinhos, cardos. Até aquele momento, irmã Claudiana, não era assim. Até aquele momento a terra produzia frutos em abundância. Ninguém precisava estar lá plantando. Não, meu irmão, a terra produzia. Hoje o que a terra produz? Deixa um terreno vazio. Deixa um terreno vazio, Paulão. Volta lá dali um ano para ver se tem manga, se tem abacate, se tem moranguinho. Não, só tem mato, espinho. A terra está maldita, está amaldiçoada. Primeira coisa que Satanás rouba do homem é a bênção financeira, quando ele não reconhece a parte que é de Deus. Quando o Senhor diz para o homem, pode comer de todas as frutas, mas essa fruta aqui, do conhecimento do bem e do mal, essa você não deve comer. Ele estava ali determinando algo chamado dízimo. Todas as vezes que o homem toca no dízimo, a tua terra não pode ser abençoada pelo Senhor. E o Senhor diz assim, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para o quê? Evangelizar, ou seja, trazer boas novas a quem? Aos pobres. Ou seja, o Senhor veio para trazer uma boa nova para você. Se você se alinha com a vontade do Pai, se você se alinha em obediência à vontade do Pai, a bênção do Senhor vem sobre a tua vida, vem sobre a tua casa, sobre o teu negócio, e certamente prosperarás. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Eu poderia continuar nesse texto, mas a mensagem é outra, eu vou pular também. Vamos embora. Quando a palavra diz assim, que o Senhor desce ao Jordão, acontece algo interessante, porque a palavra Jordão, ela também significa descer. E quem está em Jerusalém e vai para o Rio Jordão, também tem que descer. Estamos juntos? E por que fala descer? Descer significa humilhar-se, sair da tua posição alta e descer. Aquele que se humilha. Então o Senhor Jesus, ele toma essa posição de se humilhar. Ele sendo Deus encarnado, ele se humilha perante João e diz, você me batiza. Um homem mortal e pecador, desce às águas o Salvador do mundo. Você está entendendo? O Senhor, ele toma essa posição. Ele toma. E por que ele toma essa posição? Para deixar um exemplo para nós, que tem que ser do jeito de Deus e não do nosso. Muitas vezes nós queremos entender demais, compreender demais e obedecer menos, quando na verdade nós deveríamos obedecer mais, mesmo que muitas vezes a nossa razão não compreenda. Olha só, eu vou te falar aqui de um homem que era totalmente o contrário do Senhor Jesus. Abra 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 5. E o versículo 12. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 12, diz assim: não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Nós estamos falando aqui de Naamã. Naamã era chefe do exército da Síria, general do exército da Síria. E quem olhava para ele achava que tudo ia bem na sua vida, porém ele era leproso. Ele era leproso. Quem olhava as suas vestes, né, bonita do exército, achava, mas quando esse homem chegava em casa,
tirava as suas roupas e colocava para lavar, havia lá na sua casa uma empregada, uma serviçal, uma mocinha escrava. Mas essa mocinha escrava conhecia o Deus de Israel. Aleluia! E ela procura a sua senhora e diz assim: tenho visto que o meu senhor é doente. Por quê? Porque na roupa ficava grudada pedaços de carne e pele daquele homem que estava morrendo. E ela diz assim: sabe, minha senhora, se o meu senhor estivesse lá na minha terra, tem um homem lá que curaria o meu senhor. Aleluia! Quem sabe você se sinta serviçal, quem sabe nós não sejamos tão importante para o mundo, quem sabe o mundo olhe para nós e diga assim: esses aí são uns simplesinhos, mas nós conhecemos o Deus de Israel, que cura as nossas feridas, que sara as nossas enfermidades e que alegra o nosso coração. A Ele glória, a Ele honra. Alababarabaralabachúria. Aleluia, louvado seja o Senhor Jesus. Naamã toma a decisão de ir até Israel para ser curado, mas Naamã já parte de um pensamento carnal, ele já vai pensando que quem opera milagres é o rei, ele já vai direto para o palácio, e ele manda uma mensagem: olha, rei, estou indo aí, estou levando presente e tu vai me curar. E o rei já se apavora e já fica angustiado e diz: como que eu vou curar o homem? Porque era inimigo, era de nação inimiga. Se eu não curar, o cara vai me matar, e já começa a se atribular. Mas o homem de Deus já manda uma mensagem. Ninguém tinha ido lá falar para o homem de Deus a não ser o Espírito Santo do Senhor. O homem de Deus já mandou uma mensagem: ei, diga para o rei ficar tranquilo, diga para mandar o homem vir aqui, porque aqui tem. Diga assim: aqui tem. Põe a tua mãozinha, creia, diga: aqui tem a presença daquele que pode todas as coisas. Aqui habita o Espírito Santo de Deus, Emanuel. Aleluia. Mas quando Naamã chega lá, ele pensa que o homem de Deus vai sair para recebê-lo fazendo todas aquelas pompas, que vai colocar um tapetezinho vermelho para ele, uma banda para tocar, seja bem-vindo, Naamã. Não, o homem de Deus nem sai de dentro de casa. Eita glória! O homem de Deus nem sai de dentro de casa, só olha para Geazi e diz assim: ô meu filho, vai lá e diga para o homem aí que para ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Eita, do jeito de Deus, não é do jeito do homem. Mas quando ele ouve aquela palavra, como é que é? Mergulhar 7 vezes no Jordão. Para com isso, não são Abana e Farpar, os rios lá da nossa terra, rios de Damasco, muito melhor. Por quê? Porque os rios de Damasco, eles brotam lá na montanha, suas águas são cristalinas, irmão, é coisa mais linda. Os rios, Abana e Farpar. E o rio Jordão não. O rio Jordão, a água é meio quente, é bem barrosa. Eu tive a oportunidade de estar lá, é um rio escuro, não é um rio bonito. E quem olha assim não dá valor, irmão. Mas é do jeito de Deus. Mas esse homem carnal, ele não aceita o jeito de Deus. O homem carnal, ele é da aparência. O homem carnal gosta do que reluz. E Deus não. Deus, ele é genuíno e verdadeiro. Entenda uma coisa: o Deus que nós servimos, irmão, não é Deus de aparência. O Deus que nós servimos é o Deus que sonda o coração. Aleluia! Alabassúria, anderemassúria. Quem sabe você não tem a aparência, mas o Senhor sonda o teu coração. E se você está neste lugar num domingo de manhã, é porque o Senhor olhou para o teu coração e diz: esse aqui eu quero. Esse aqui eu quero junto de mim. Aleluia, louvado seja Deus. O jeito de Deus não é tão bonito, mas é o jeito que dá resultado. Ao contrário de Naamã, que não quis mergulhar no Rio Jordão, Jesus toma a decisão de descer ao Rio Jordão. Aleluia. E eu quero falar para você sobre o que acontece. Há muitos hoje
que se dizem cristãos, que se dizem crentes, que estão como Naamã, que eles baseiam o seu culto, que eles pensam ser a Deus, em filosofias. Eles querem fazer bonito, mas se esquecem da simplicidade e da estranheza que causa o Espírito Santo ao homem carnal. Presta atenção. Muitas vezes a igreja tem se mostrado querendo agradar o homem carnal e bloqueia a ação do Espírito Santo, porque diz: o homem carnal não vai entender. Deus não está preocupado com o homem carnal, e você já vai perceber isso. O homem carnal vai embora, meu filho, vai embora. Se você quer receber o milagre de Deus, vai ter que se sujeitar ao jeito de Deus. Se Naamã tivesse ido embora, não teria recebido o seu milagre. Só recebeu porque tinha alguém ali que era simples, que era humilde, e disse: oh meu Senhor, desce as águas, não custa nada, desce meu filho, desce. E então Naamã desce, e você sabe, recebeu o milagre. Porém, hoje, infelizmente, muitas igrejas que se dizem de crente se escandalizam com a ação do Espírito Santo. Causa estranheza a ação do Espírito Santo. E deixa eu dizer uma coisa para você: é o espírito do anticristo que se manifesta. Quando a pessoa olha para alguém que fala a língua estranha e diz: para que isso? Quando alguém acha estranho que alguém dá um grito mais forte, dá um aleluia mais poderoso, cai no espírito, ou começa a rir e alguém olha: ai que coisa, para que isso? A pessoa ainda ou não conhece a palavra, ou é carnal, esfriou, não entende o jeito de Deus trabalhar, não compreende o jeito de Deus trabalhar. E a primeira ação do anticristo é fazer com que o homem ache estranho e rejeite, acha estranho e rejeita. Depois ele faz oposição, ele diz: não, eu não aceito isso, isso não está certo. Ele começa a falar. E a terceira ação, ele faz guerra, ele diz: isso não é de Deus. Presta atenção. Entenderam o que eu falei aqui? Primeira ação do Espírito Santo, do anticristo: fazer que o homem ache estranho a ação do Espírito Santo. Segundo, que rejeite a ação do Espírito Santo. E terceiro, que faça a guerra contra o Espírito Santo. Todas as vezes que Jesus curou, seja no particular ou seja multidões, todas as vezes, o que acontecia? Quando você lê os evangelhos, você vai perceber. Todas as vezes que Jesus curava, alguém dizia assim: como é que pode? Está curando no sábado? Quando expulsava demônios, está expulsando demônio pelo dedo do diabo? Como é que pode? Está multiplicando aí os pães? Como é que pode? Tudo que Jesus fazia causava estranheza ao homem carnal. E quando você entra no livro de Atos, você vai perceber os discípulos. O que eles faziam? Eles curavam os enfermos, multiplicavam os recursos, era bênção, traziam paz, ressuscitavam os mortos. E agora, o que acontece? O carnal novamente o acusa: isso não é de Deus, tem que morrer. Você percebeu? Primeiro achava estranho: como é que é? Está curando? Como é que é? Está dizendo que perdoa pecado? Primeiro causa estranheza, causa revolta e depois quer matar, faz guerra. Estamos juntos? E isso não é de agora, é do princípio da igreja e continuará até o final, porque a igreja está em guerra, mas graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Eu vou falar para você alguns movimentos que o Espírito Santo traz e que é rejeitado, e depois é feita uma guerra contra esses movimentos que o Espírito Santo traz dentro da igreja, que são o Rio Jordão, que só se sujeita quem é espiritual. Quem é carnal não consegue compreender, não entra nesse mover do Espírito. O primeiro,
soprar. Diga comigo, soprar. Baixa um pouquinho a tua máscara, assim, só um pouquinho, baixa aí. Dá uma sopradinha, meu irmão. Sopra aí. Toma ar. Essa máscara aí você só está usando porque nós somos obedientes, mas isso aí não te protege de nada. Quem te protege é a pessoa do Espírito Santo, é o sangue de Cristo. Dá uma sopradinha. Sabe o que você está soprando? É a virtude do Espírito Santo. Vai comigo, o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Gênesis 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas. O que ele fez? Fala alto. Soprou o quê? Soprou o quê? O fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Qual é a maneira que Deus usa para trazer vida ao homem? Aleluia! O homem estava ali deitado, aquele bonequinho deitado, feito pelas mãos do Senhor. E agora imagine você, o Deus Todo-Poderoso, ao seu filho que está deitado, ele diz: agora eu vou trazer vida. Está morto, está inerte, não faz nada, não pode fazer nada. Os olhinhos se abrem e Adão diz: papai. Aleluia! Aleluia! Porém o homem pecou e morreu. E alguém diz assim: como morreu? Se morreu, está morto em seus delitos e pecados, escravo de Satanás, separado de Deus. Então vem Jesus. Abra aí, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Evangelho de João 20, 21. Antes de você ler, deixa eu só contar para você uma coisa. O Senhor já havia se encontrado com os 2 discípulos a caminho de Emaús. Eles não haviam reconhecido, mas quando eles vão comer, o Senhor, quando parte o pão, o jeito que Jesus parte, eu quero ver que jeito é esse, porque ele tinha um jeito especial, porque quando ele partiu o pão, eles reconheceram que era o mestre. Imagina nas bodas do Cordeiro, irmão, nós sentados lá naquela mesa, e o Senhor pega o pão, e todos nós vamos saber como será o jeito que ele partiu o pão, que os discípulos reconheceram. E quando ele parte o pão, eles reconhecem, o Senhor desaparece, os discípulos saem correndo, voltam para Jerusalém, aonde estão os outros discípulos, e começam a dizer: o Senhor nos encontrou no caminho, e eles começam a ficar tudo assustados. É mesmo? É verdade? O que aconteceu? E nós não o reconhecemos, mas quando ele partiu o pão, a gente reconheceu. Olha só, quando eles estão nesse meio, nesse ambiente, João 20, 21, entrou Jesus, apareceu no meio deles, cruzou as paredes e disse-lhes: pois Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, o que ele fez? Fala alto. Assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aleluia! Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia! Sabe, irmãos, o Senhor se manifesta no meio deles e diz: paz seja convosco. Eles estão assustados e ele outra vez diz: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Recebei o Espírito Santo. Por que o Senhor assopra? Porque o Senhor teve que trazer aqueles homens à vida outra vez. Até aquele momento eles conheciam o Deus
de Israel, mas era um Deus que não se manifestava. Eles conheciam Jesus que andou sobre a terra operando milagres, mas eles mesmos permaneciam mortos. Mas quando é assoprado sobre eles o Espírito da vida, o fôlego da vida, que é o Espírito Santo, então eles são vivificados em Deus. E alguém ainda pergunta: por que na Filadélfia fica soprando sobre os outros? Olha para quem está do seu lado e diga assim: porque eu sou cheio do Espírito. E quando eu assopro o fôlego de vida, eu assopro cura, eu assopro milagres, eu assopro restauração. Aleluia! Louvado seja o Senhor. E muitas vezes quando o pastor olha para alguns ou para alguém e diz assim: vamos orar, os teus pecados já foram perdoados. Ou eu te perdoo, todos os teus pecados estão perdoados diante de Deus. Tem alguém que diz assim: quem que é esse aí? Quem que esse aí acha que é para perdoar pecados? Quem que esse aí acha que é para batizar os outros em águas? Abra Lucas capítulo 5, versículo 20. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 5, e o versículo 20. Gil, tá ligado esse ar aqui? Diz assim: e vendo ele a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra e poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, e toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a sua cama, em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. Os fariseus, os carnais, encontram estranheza quando olham para o homem chamado Jesus, dizendo: os teus pecados te são perdoados. Eles acham estranho, porque o carnal não reconhece o que é nascido de novo, o carnal não reconhece o que tem a unção do santo, ele não conhece, ele não consegue enxergar, porque ele é carnal, está morto, ele precisa de novo nascimento. Estamos juntos, irmãos? E alguém diz assim: mas como que eles não acreditavam? Pois era Jesus sim, mas eles olhavam para Jesus, e Jesus era o filho de José, o carpinteiro, que todos eles conheciam, e é bem provável que todos eles tinham visto Jesus quando menino, e eles viram Jesus correr por lá, e eles conheciam Jesus pequeno, e depois Jesus adolescente, Jesus um jovenzinho, e agora o Jesus se apresenta e diz assim: teus pecados te são perdoados. E o carnal não reconhece isso, porque eles não entendiam que a unção do Espírito Santo tinha vindo sobre ele, e a partir do momento que a unção do Espírito é sobre ele, ele tem poder para perdoar pecados. Vai comigo, Evangelho de João, capítulo 20, o versículo 21. Eu vou repetir do comecinho para você entender o contexto. João 20, 21. Diz assim a palavra do Senhor: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Diga assim: o Senhor me envia. E agora presta atenção para quê? E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aquele a quem os retiverdes, lhes são retidos. Você está entendendo o poder? Então, quando chega alguém cheio de pecado diante de mim, eu vou dizer para ele assim: os teus pecados são perdoados, participe da Santa Ceia do Senhor.
e está perdoado, porque o Senhor me chamou e me ungiu para perdoar pecados. Você está compreendendo essa palavra? Mas causa estranheza esse benefício que o Senhor nos deu. O mesmo, quando causa estranheza você soprar sobre alguém, o carnal olha, o que é isso? Ou você dizer, os teus pecados são, quem é esse aí? Esse aí é o que tem a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Agora, o que é maravilhoso é que aquele a quem os pecados são perdoados, ele sai salvo, sai leve, sai cheio de alegria. Quantas vezes a gente ora por alguém e aí a gente pergunta, como é que está? Estou leve. É como se eu estivesse andando nas nuvens. Que paz, que alegria. Por quê? Porque os pecados são perdoados. Não caminha mais para o inferno, caminha para o céu. Amém? Vai comigo. 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 14. Segunda Crônicas 5,14, diz assim a palavra do Senhor: e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem. Essa nuvem é poderosa, irmãos, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. O que acontecia com os sacerdotes? Não podiam permanecer de pé. Quando a glória do Senhor, quando a nuvem, que se chama Shekinah, quando a Shekinah de Deus enche a casa, aquele que é espiritual percebe a nuvem e cai por terra, porque o seu corpo físico não resiste à presença do Todo-Poderoso, e ele cai por terra. Então nós vemos aqui no livro de Crônicas, quando Salomão apresenta ao Senhor a inauguração do templo, o Senhor se agradou de Salomão, se agradou do que foi feito e veio com toda a Shekinah, com todo o seu séquito acompanhando ele, enche a casa, a glória se manifesta, as pessoas caem. Vai comigo, Daniel capítulo 10, versículo 9. Livro de Daniel capítulo 10, versículo 9, a seguir. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono com o meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Segura aí, só até aqui. Aqui nós vemos a manifestação da glória de Deus no particular. Primeiro nós vimos no templo, muitos caíram, e agora nós vemos um só homem chamado Daniel, que está orando, clamando, buscando a presença do Senhor, e quando ele ouve a voz, e se você estudar a palavra, você vai entender que quem estava falando com ele aqui, era o Senhor Jesus, esse anjo aqui era o Senhor Jesus. Quando ele ouve a voz do Senhor Jesus falando com ele, ele cai em sono profundo, ele caiu, pelo poder que foi manifestado, e quando toca nele, o anjo, ele ficou de quatro, porque ele está com as suas mãos e os seus joelhos tremendo, não consegue ficar de pé. Diga assim, ele estava de quatro. Ficar de quatro, coisa feia. O jeito do Senhor não é bonito. Não importa, irmão, o importante é sentir a presença, é ser tocado por Ele. O homem é só barro, irmão, isso aqui é só barro, e nós somos cheios de regras, tem que andar assim, tem que fazer não sei o quê. Irmão, para com isso, o Senhor é tão simples, o nosso Senhor Jesus é tão simples, mas causa estranheza ao homem carnal. Sabe, às vezes quando a gente vai orar por alguém e começa a orar e deseja que a pessoa seja curada e começa a soprar e parece que dá vontade de dar um chacoalhão e sai todo espírito maligno e vai e empurra a pessoa e tal e coisa, e alguém olha assim, ai, para que isso?
Jesus não fazia assim. Não, Jesus não fazia assim, Jesus fazia bem pior, você já vai ver. Por que só não levanta a mãozinha e diz, Senhor, cura? Se tivesse poder, faria desse jeito. Se tivesse poder mesmo, só pegar um pouquinho de óleo e põe um pouquinho na cabeça e Jesus já ia curar. É mesmo, sabichão? É mesmo? Dá uma olhada na Bíblia como é que Jesus curava. Pegou o surdo e mudo, enfiou os dedos no ouvido. Não, fez com jeitinho. Enfiou o dedo no ouvido, cuspiu na língua do homem. E o homem saiu ouvindo e falando. Ah, mas desse jeito não. Irmão, coisa terrível é aquele que não quer descer o Rio Jordão. É aquele que zela mais por ele. Tem uma mensagem do pastor Inés que me chama a atenção, que ele fala, Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e o diabo quer nos transformar em ídolos. Não posso chorar para não borrar a maquiagem. Não posso dobrar o meu joelho porque vai sujar minha calça, vai estragar a ponta do sapato. Sabe, irmão? Não posso cair porque eu vou me sujar. Sabe, ídolo, não pode tocar. Mas a imagem e semelhança de Deus é feita do pó da terra. Somos pó, irmão, pó, só pó. Aleluia. Vai comigo, Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, versículo 4. Aqui nós vamos encontrar o apóstolo Paulo. Atos 9, 4. Quem está relatando essa história aqui é quem escreveu o livro de Atos. Ele diz assim, ó: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Vai comigo agora, Atos capítulo 26, o versículo 13. Você vai encontrar agora o próprio Paulo falando. Primeiro, se eu não me engano, é Lucas que estava contando a história. Agora nós vemos o apóstolo Paulo mesmo relatando o acontecido com ele para o rei Agripa. Ele diz assim, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz. É isso? Do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo, nós todos por terra, diga assim, caindo por terra, ouvi uma voz que me falava e em língua hebraica dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Percebe, irmão? Todas as vezes que o Senhor Jesus toma a decisão de se apresentar a alguém, essa pessoa pode cair. E o cair depende da manifestação do Senhor Jesus para aquela pessoa. Não depende de quem está desse lado, mas depende daquele que está diante do Senhor Jesus. Porque muitas vezes nós olhamos, quando o pastor ora, a pessoa cai. Irmão, se a pessoa caiu é porque o Senhor Jesus quis se manifestar para aquela pessoa. Nós vimos aqui quando o templo se encheu, o templo de Salomão, da glória do Senhor. Quem você imagina que estava lá no templo? Era o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus se manifesta no templo de Salomão, as pessoas caíram. Quanto maior a busca do homem, maior a manifestação do Senhor Jesus. Quanto maior o desejo do seu coração, maior a manifestação do Senhor Jesus. Depois nós vemos Daniel buscando a presença do Senhor, Jesus se manifesta, ele cai por terra. Agora nós vemos Paulo perseguindo a Cristo, quando persegue os ungidos do Senhor. E o Senhor também se manifesta e ele também cai. Porque às vezes as pessoas dizem assim, eu penso que cair no chão é coisa de endemoniado. Meu filho, quando o endemoniado cai no chão,
ele baba, ele grita, ele xinga, ele se retorce, é totalmente diferente. Não precisa nem ser espiritual para perceber, basta abrir os olhos, porque quando a pessoa cai cheia do Espírito Santo, a sua feição é de quem está cheio do Espírito de Deus. Amém? Vamos para frente mais um pouquinho. Abra Hebreus capítulo 1, versículo 9. Hebreus capítulo 1, versículo 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Essa palavra está se referindo ao Senhor Jesus. Diga comigo, óleo de alegria. Fala de novo, óleo de alegria. Então presta atenção. Algumas igrejas tradicionais, a manifestação do Espírito Santo só pode ser dada através de choro. A expressão de que você está cheio do Espírito Santo é quando você está chorando. E você está chorando, e você fala a língua. E eu sou dessa, a minha raiz é essa. Então, quando a manifestação do Espírito vem sobre mim, normalmente eu choro. E eu falo línguas, porque foi dessa maneira que o Espírito Santo se revelou a mim. Mas quando você lê o livro de Atos, no capítulo 2, onde o Espírito Santo desceu e todos foram cheios do Espírito Santo e falavam em outras línguas, a Bíblia fala que tinha alguém chorando ali? Não fala que tinha gente chorando. Quem olhava achava que eles estavam cheios de mosto. Os carnais diziam, estão embriagados. O embriagado, irmão, o bêbado não é? Não, o bêbado é... Você está acompanhando? O bêbado não é chorando igual o crente da Assembleia de Deus, da Deus é Amor e aqui da Filadélfia. Jesus, aleluia. Não, o bêbado não é assim. Então, quando a manifestação do Espírito Santo aconteceu lá em Atos, irmão, eles pareciam bêbados, porque era bem mais provável que a manifestação que tinha lá era óleo de alegria, de consolação. E nós temos visto neste lugar o Senhor derramar óleo de alegria sobre pessoas. Agora, eu afirmo para você que a primeira vez que você vê alguém sobre quem é derramado o óleo de alegria, causa estranheza. Que a pessoa começa a rir e não para. E não para de rir, você olha e, meu Deus do céu, e a pessoa cai, não aguento mais, que olha assim, meu Deus, dentro da igreja. Olha para quem está do seu lado e diga assim, você acha que Deus é azedo? Que Deus nunca ri? Você acha que Deus vive chorando? Você acha que Deus vive falando língua estranha? Não, meu querido, Deus te fez imagem e semelhança dele. E eu vou fazer uma pergunta para você, o que você prefere? Está ali chorando por um problema, por uma luta, ou você prefere estar alegre e sorrindo? Meu irmão, eu prefiro estar alegre e sorrindo, e o teu Deus também. Por isso Ele traz sobre a tua vida óleo de alegria. Aleluia! Salmos, capítulo 68, número 3 ao 5. Salmo 68, do 3 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor: mas alegrem-se os justos. Diga comigo, alegrem-se. Os justos. Quem é justo aqui? Levanta a mão. O Senhor já te justificou, não há acusação contra você. Se alegra. Sabe, quando você voltar para a tua casa, vai alegre, meu irmão. Vai sorrindo. E aí diz assim, e se regozijem na presença de Deus e folguem de alegria. Folgar de alegria, sabe? Eita, glória! Mas o mundo está se acabando, mas eu não. Eu estou sendo transformado, renovado, e me espera um novo corpo, um corpo glorificado. Aleluia!
Louvado seja Deus. Aleluia. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que vai montado sobre os céus, pois o seu nome é Senhor, e exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas, é Deus no seu lugar santo. Esse é o nosso Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu quero que você fique de pé para nós fazer uma última leitura. Vou convidar o Ministério de Louvor que esteja aqui. Atos capítulo 2, versículo 22. Atos 2, 22. Você vai entender aqui como que é provado para você mesmo e para os que te cercam, que você é um homem, uma mulher, aprovado por Deus. Como que você sabe que você é aprovado por Deus? Uma das formas de você saber que Deus diz assim, estou contigo, está aqui, ó, Atos capítulo 2, versículo 22. Homens israelitas, escutai estas palavras, a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, como entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos sabeis. Como que você sabe que alguém é aprovado por Deus? Quando na sua vida tem sinais, tem maravilhas, tem prodígios, ou seja, tem curas. Ele tem testemunho, eu orei e Jesus curou, eu orei e o Senhor fez assim, eu cheguei naquela casa, estava destruída, o Senhor me usou e aquela família foi restaurada, o espírito de miséria saiu, o espírito de depressão saiu, e hoje eles vivem uma bênção. O que é isso? Você está sendo aprovado por Deus. Sabe, irmão, hoje, o que acontece? As pessoas gostam de abana e farpar, da aparência, coloca uma roupa bonita, chega na casa da pessoa, as pessoas estão ali morrendo de fome, passando necessidade, tem enfermos, e aí, amado Deus, excelso Criador, como teu servo estou aqui, que a tua vontade, Senhor, se estabeleça neste lugar. Se for da tua vontade, cura esse enfermo. Se for da tua vontade, abre uma porta de emprego. Sabe quando você ora assim? Se for da tua vontade, não é que ele realmente está esperando a vontade de Deus, mas é porque ele não tem fé para dizer em nome de Jesus, enfermidade sai. O Senhor não te chamou para orar dizendo, seja feita a tua vontade, não te chamou para isso. O Senhor diz assim, eu vos envio como ovelha a meio de lobos, mas para curar enfermos, para ressuscitar mortos, para declarar o ano aceitável do Senhor, para trazer vista aos cegos. Aleluia! O Senhor te deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e a palavra diz, e nada te fará dano algum, porque o Todo-Poderoso habita em você. Alabara, alabara, alabachúria. Alabara, alabachúria. Fecha os teus olhos e começa a invocar o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Comece a desejar que Ele encontre descanso em você. Comece a desejar que o Espírito Santo repouse em você. Se você já é batizado em línguas estranhas, comece a falar em outras línguas, pois abre a porta para que sobre você venham os dons do Espírito. Nós precisamos deste lugar dom de profecia, precisamos deste lugar dom de interpretação, revelação, poder para curar enfermos, poder para expulsar demônios. Meu coração